Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso em vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormes, a fé traz a esperança, já raiou um novo dia ao teu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus te fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso em vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, verás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso em vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Boa noite, meus irmãos de Rondônia, pastor Antônio, nossa irmã, aí todos os demais irmãos, não só aí, mas espalhado por todos os lados, aqueles que estão nos ouvindo. O nosso boa noite, o nosso desejo é: Deus vos abençoe. Amém. O irmão Beto também pode dar a boa noite. Uma boa noite a todos vocês aí de Rolim de Moura. É um privilégio muito grande poder estar outra vez com vocês, né? Sábado passado, eu creio que foi, né? Ou domingo, estivemos um dia desse com vocês, com o pastor Daniel. E é muito bom poder falar alguma coisa, poder compartilhar nesses momentos com cada um de vocês. É um privilégio que temos através das redes sociais de poder nos alcançar por este país afora. Deus abençoe a cada um na continuação deste culto, né? Pelo que eu estou vendo, irmãos, parece que é nós que temos que cantar, orar, colher oferta. Tudo. Então, e pregar, isso dá bastante comodidade para o pastor local, não dá? Dá. A comodidade. Mas vamos cantar aqui alguns hinos? Eu com o irmão Beto. Vamos lá. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Jesus é algo especial em nossas vidas, né? Mas eu não sou muito bom violeiro, mas nós vamos fazer o que podemos aqui, tá bom? Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Amor lhe tenho profundo, sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, sem paz e sem luz, Ele achou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão,
findar minha carreira, receberei galardão. Jesus de Sarão é a rosa, brilho suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois é Deus Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, como o sol batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo nuvens do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Não desista, né? Não desista de batalhar. Não desista de seguir caminhando. Amém. Não desista de seguir remando. Quem rema, rema, um dia chega. Então, não desista. Se as forças se tornam poucas, você está cansado, cansada, o que podemos dizer é: Ele é um dador de forças. Aqueles que esperam no Senhor, nos diz em Isaías 40, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e andarão como asas de águia. Quem? Os que esperam no Senhor. Amém. Então não te apresses, saiba esperar. E as Escrituras nos diz que é na nossa paciência que obtemos as nossas almas, a nossa bênção, a nossa salvação. Então, aprenda a ter paciência. E Paulo nos diz em Romanos 5 que as lutas produzem paciência. Então, suporte até que, vamos dizer, essa dor de dente passe, tá bem? Você alcance a vitória. E um dia estaremos do outro lado. Eu recordo do velho irmão Doro, você lembra dele? Sim. Uma vez ele estava no hospital por morto. 95% da vida já tinha saído. E já estava lá em cima da mesa. E ele, Deus, naquele momento, então, estava passeando, mostrando algumas coisas para ele lá do outro lado. E ele voltou, tocou roça. Ele e a irmã Exaltina tocaram roça ainda, plantaram. E um dia ele me disse assim: irmão Febrônio, pastor, essa vida a gente tem que sofrer mesmo, sofrer.
para que quando chegar lá você saber que é bom. É bom, cara. É verdade. Então, ele está com Deus. Esse irmão morava conosco no nosso sítio, um velho, tipo antigo, daqueles antigo dos antigos. E ele teve um câncer no esôfago, por aí assim, e alguém da família tinha que participar, alguém que ele confiava, e me pediram para mim contar. Daí a família reuniram, ele estava lá com a família. Quando eu cheguei ali, eles já tinham passado para ele a notícia. Tinha os filhos, neta, outros chorando. Daí ele me disse o seguinte: eles estão dizendo que eu tenho um tá de câncer, mas eu não tenho medo. Eu já fui lá em cima, eu já vi com um bom eu sei para onde eu vou. Eu não quero nem que ore por mim. E ele não quis oração. Ele não quis oração. Segurança, né? É. E eles moravam ali no sítio, numa casinha. Eu sempre visitava ele. Um dos quadros mais bonitos que eu já vi, a sua esposa, a irmã Isaltina, velhinha, os dois tinham feito acho que até 60 anos de casados. Comemoramos aqui na igreja 60 anos. 60 anos. E fazia 60 e tantos anos, então. Ela, às vezes, eu pegava ela de surpresa, enroladinha no pé da cama dele, deitadinha, e ele deitado ali e ela nos pés da cama. Ela ficava sem jeito, sem jeito, sem jeito. Mas para mim era um quadro tão lindo ver aquele casal que venceram tantas dificuldades, mas pronto. Daí um dia ele me disse assim: irmão Beto, pastor, eu quero que o senhor faça o meu funeral. E eu teria que ir a Goiânia para um encontro. Então, ficaria um pouco mais com minha família ali. Minha mãe, meus irmãos moram por ali, em Goiânia. Eu disse: irmão, eu não sei. Porque eu vou agora a Goiânia, tal tempo, eu vou a Goiânia, volto de Goiânia já depois, pelo dia 27 de dezembro, por aí, é que eu vou estar de volta. Passo a vigília aqui, dia 1º, e já estou viajando logo ali. Eu tenho que sair com minha família, vamos a um lazer, vamos à praia, ao mar. Que sempre eu fiz isso com a minha família. Quer dizer, ele teria eu 5 dias para poder morrer enquanto eu estava por aqui. Programar a morte. Mas não é que ele morreu realmente ali no dia 31? No dia 31, né? Morreu ali. Eu fiz o funeral dele. Morreu tranquilo, descansado, mas ele nem queria receber oração. E você, que não pode ter uma dor de dente, que já sai pedindo oração, só falta pedir para os anjos. Ora, vamos ter mais confiança. Irmão, ora muito por mim. Não é a quantidade que você ora. Não é a quantidade, é a qualidade da oração. Amém. É a tua confiança em Deus. Entende? Jesus diz que pela quantidade os fariseus pensavam que eles eram ouvidos. Mas não é a quantidade. É você orar com fé, como disse ontem o nosso irmão na nossa live aqui em Chapecó. Entende? É falar uma vez com Deus e pronto, põe aquilo aos pés de Deus e vamos tocar para frente. Deus, ele vê, ele sabe, ele conhece. E não é por nós lamentarmos e chorar e que vamos melindrar o coração de Deus. Ele já é
voltado para nós, temos o seu favor. Graças a Deus. O que temos que fazer é somente crer. Amém. Entende? Toma a cruz e seguir adiante. E nunca pensa que Deus vai tirar a luta, prova, isso, aquilo. Não. Deus, ele sempre nos dá força para cruzarmos aquilo. Porque esta é a escola de Deus, onde vamos aprender a ter paciência, aprendermos a ter experiências que depois poderemos favorecer a outros. Pode cantar, irmão Beto? Muito bem, tem um hino mais antigo que eu gosto muito dele porque ele diz que nós temos que crer. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com suas mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Lá perto do tanque de Betseda, um paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, o paralítico ele se compadeceu. Ele disse pra ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Jesus disse pra ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Jesus passava por Jericó e o cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta que alguns queriam interromper. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Amém. Mas vamos cantar mais um? Eu queria que... Pode cantar mais um do Inário? Sim. E depois eu queria que você cantasse aquela... Ele pegou a tapera velha, pintou de vermelho, tá? Sabe de cor? Vamos tentar pensar nele. Vamos ver aqui. Eu achar o mais que eu consigo cantar sozinho, né? Cantar sozinho, tocar é o mais, né? Mas eu tô aqui pra escola. Então vamos lá. Só vocês não chorem. Uma vez eu disse pro pastor Vanderlei: ei, irmão pastor Vanderlei, eu passo em lugares, vejo ali, me dá vontade de cantar e pregar.
Daí ele disse assim, isso há muitos anos, ele falou assim, pregar eu concordo, irmão Febrônio, mas cantar tenha dó das almas. Amém. Então vamos cantar. É 340 do Inário, né? Estou esquecendo de falar os números, mas é um hino que me recorda da minha velha mãe. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e o zambuzeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele foi enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo, não dá frutos bons. É verdade. Assim era eu, no meu coração, mas porém um dia tudo transformou e eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele foi enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele foi enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Isso é bíblico. Creio que Romanos 11 nos fala que Israel, a oliveira verdadeira, foi quebrado, tirado os seus ramos, e nós, o jambuzeiro, que é um tipo de oliveira brava, foi enxertado ali. Então veja, nós fomos salvos pela graça, a misericórdia. Amém. E podemos dar frutos, estamos enxertados em Cristo. Mas lembre-se, se a queda de Israel, disse Paulo, é a nossa glória, e quando o velho galho, o velho Israel, retornar à sua posição em Deus, por esse tempo a igreja já estará na glória. Então, permaneça em Cristo. Porque Jesus diz, permaneça em mim, e assim podereis dar muitos frutos. Amém. Vamos cantar o hino, irmão Beto. Tapera Velha. É. Será que eu consigo de cor? Vamos ver.
A irmã Dalva ajuda a cantar de lá. No mundo eu fui chamado, tapera velha, toda descorada, pintura suja, parede rachada, era invadida de infame invasor, ela não cuidava. Mas houve alguém que se agradou da mesma, pagou um preço que ela não valia e decidiu fazer sua morada a partir desse dia. Entrou na casa, pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro, fez o infame e vazou fugir, sem olhar para trás. Entrou na casa e tocou fogo nela, pôs energia e apagou a vela. Quem vê a casa nunca imagina que já foi tapera. Tapera velha, fui eu lá no mundo, submergido no abismo profundo, mas fui amado por Jesus no dia em que me encontrou. Abriu a porta do meu coração, ele adentrou e fez transformação. Sou templo do Espírito de Deus, já tenho salvação. Entrou na casa, pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro, fez o infame e vazou fugir, sem olhar para trás. Entrou na casa e tocou fogo nela, pôs energia e apagou a vela. Quem vê a casa nunca imagina que já foi tapera. Entrou na casa e pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro, por Jesus no dia em que me encontrou. Abriu a porta do meu coração, ele adentrou e fez transformação. Sou templo do Espírito de Deus, já tenho salvação. Amém. Deu uma pegadinha, né? Falhou, sério. Então, que Deus te abençoe, irmão Beto. Amém. Obrigado. E a todos vocês, todos nós, todo homem que vive no mundo é uma tapera velha, é uma habitação de maldade. Mas Deus tem transformado muitas taperas velhas, feito uma morada para Ele. Então, não há nada impossível para Deus. Você confie no Senhor. Nós vamos então tomar o tempo aqui para falar nessa noite. Eu quero pedir a liberdade ao pastor Antônio para notificar. Todas as sextas-feiras tem uma live aqui em Chapecó. É Tempo de Adorar aqui com o irmão Beto. Então há muitas centenas de irmãos por todo o Brasil e mesmo no exterior, alguns que participam desta live. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é tão bom saber que nós somos uma família. Você não está sozinho, você tem muitos irmãos, apesar de estarmos espalhados, mas através destes meios tecnológicos hoje, nós podemos estar aí com vocês, como neste momento, eu aqui em Chapecó, estou falando para vocês aí de Rondônia, e de Rondônia para o restante, para todos os lugares. Então é uma live que há cântico, há muitos testemunhos, há uma interação, participação, e ela traz muita força
ajuda, anima nossos irmãos. Então, todas as sextas-feiras, acompanhe essa live. E também, segunda-feira, todos os dias aqui em Chapecó, temos alguma apresentação. Por exemplo, segunda-feira é o programa conosco, Aprendendo com o Profeta. São perguntas que fizeram a ele e nós aprendemos com as respostas, ele trazendo as respostas diretamente. Então, e ainda incluímos alguns comentários ali dentro, não distorcendo as respostas do irmão Brana, mas ampliando algumas delas para que o entendimento seja maior. Todas terças-feiras, por vários anos, se eu não me engano, não sei quanto tempo, nós temos um assunto brabo, vamos dizer assim, assunto de família. Porque hoje o que existe muito é o diabo tem atacado as famílias, e então há assuntos de famílias, abordamos aqui, aconselhamos acolá, e assim vamos mostrando pelas escrituras, pelo bom senso, pela experiência, trazendo conselhos. Então, que Deus possa vos abençoar. Quarta-feira temos o culto de oração aqui em Chapecó, então geralmente o pastor Daniel toma uma meia hora ali antes da oração. Quinta-feira tem a escolinha das crianças, porque a igreja estamos passando por essas restrições em toda parte, então estamos aproveitando esses caminhos para nos reunirmos, né? Então, quinta-feira, reunião das crianças, e sexta-feira, tempo de adorar com o irmão Beto. Você pode enviar seu hino, você pode enviar seu testemunho, você pode falar com irmãos em outras partes. E assim, irmãos, sábado, neste momento aqui, está tendo uma reunião ali em cima dos jovens. E nós estamos aqui, mas eles estão tendo uma reunião, está cheio ali de irmãos. E mais sempre sábado temos os cultos. Domingo pela manhã temos a escola dominical. Geralmente eu estou mais presente na escola dominical. E às 6 da tarde, cultos público. Então, fome ninguém pode estar. Com tanta comida, com tanta mensagem, com tantas palestras. E há outros que têm verdadeiras e boas palestras. Ensinos bíblicos, ensinos que não distorcem aquilo que o profeta pregou. Está bem? Então, vocês podem se manter gordinhos, bonitinhos na vida espiritual. Eu vou tomar o nosso tempo agora, eu quero que você dirija toda a atenção e você deva assistir às coisas de Deus, por exemplo, a palavra que vamos agora falar, você deve parar para ouvir com atenção, se é que você está se movimentando. Você tem que trazer a presença de Deus aí para a tua casa, a tua sala, o teu alpendre, ou se você já está deitado, você preste atenção. E nós queremos falar algo profundo nessa noite, algo que é necessário. E, pelo que se vê, a maioria dos cristãos não vê isto. E aí é onde está uma grande debilidade por não conhecer as Escrituras. Eu vou tomar, nesse momento, 1 João, o Evangelho segundo São João, não é 1 João, é o Evangelho de São João, capítulo 1, até o 4. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, cada um deve ter um entendimento. Vamos palestrar, vamos conversar. Um entendimento claro das Escrituras. Quando ela diz, no princípio era o Verbo. O que era o Verbo? É o Logos. O que é o Logos? É o conceito. Entende? O Verbo é a palavra. Nós chamamos o Verbo a palavra. Então, como surgiu essa palavra? No princípio, Deus habitava, vamos dizer, com seus pensamentos. Deus é Espírito, habitava com seus pensamentos. E Deus, então, vamos dizer, ele expressou o seu pensamento. Porque as palavras, nós falamos aquilo que pensamos. Por exemplo, eu penso laranja, vou falar laranja. Maçã, vou falar maçã. Entende? Vou dormir, então, se eu falo, é porque eu pensei. Então, nossas palavras, antes elas são pensamentos. Então, enquanto Deus vivia com seus pensamentos, ele estava também ali, nele estava todos os seus atributos. O que aconteceu? Deus expressou esses pensamentos, seus pensamentos. E por isso ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quer dizer, essa palavra, Deus, vamos dizer, ele evoluiu, não é que ele evoluiu, ele só se expressou. E aquele Logos se manifestou, aquela palavra falada, que é a semente original. E então, os atributos estavam ali. E Deus queria manifestar todos os seus atributos. Então, ouvintes, não é que Deus fez Jesus e Jesus fez todas as coisas, não. Jesus, o homem, ele nasceu há 2000 anos atrás. E a Terra tem milhões ou bilhões de anos. Mas nos diz que tudo foi criado por ele que é esse Logos, a expressão. E vamos dizer, ali estava esse Logos como um filho. E ele, haja céus, haja terra, haja mar, haja isso, haja aquilo. E passou a aparecer cada coisa, devagarzinho veio vindo. E o que fez este Verbo, esta palavra, este Logos? Ele se encarnou. Ele se encarnou em uma carne chamada Jesus. E é o que nos diz as Escrituras. As Escrituras é bem clara em nos dizer o seguinte, que isso aqui, vamos aqui, Jesus disse que neles, a Bíblia diz, e o Verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós. Quer dizer, esse Logos se fez carne e morou conosco, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, não é dois deuses, não é que Deus fez um segundo Deus, não gerou outro Deus. Não, não, não. Simplesmente, Deus
Depois nós vemos que ele gerou no ventre de Maria aquele corpo. Olha bem, é dessa forma. Deus, ele veio para o Logos, do Logos para esta carne. Mas vamos aqui, todas as escrituras nos apontam para Jesus, todas elas. Eu quero falar disso. E as escrituras diz que o anticristo é a pessoa que nega que Deus veio em carne. Jesus, ele é Deus, por quê? Deus habitou ali. Entende? Não é que Deus manifestou, não. Deus viveu, Deus habitou, Deus morou, Deus falou, Deus operou, curou. Você nunca vê Jesus orando ao Pai, Pai, cura esse homem, cura aquele homem. Não. O leproso dizia, Jesus dizia, o que você quer? Quero ser limpo, seja. O cego, quero ver, veja, veja. Então, que Deus veio em carne. E é o que as escrituras nos apontam. Desde o jardim do Éden, preste atenção. Quando Deus imolou ali, preste atenção, Deus imolou o cordeiro, que é um tipo de Cristo, o que ele faria no futuro. No Velho Testamento as pessoas faziam essa oblação, esse sacrifício, mostrando que eles tinham fé na promessa. Então a morte de Jesus, todas as pessoas elas são salvas em Cristo. Aqueles lá de trás olhavam para frente e nós olhamos para trás, o que foi feito há quase 2000 anos. A salvação está em Cristo. Todos os tipos, vamos aqui, todos os tipos apontava para ele. O sábado apontava para ele como grande descanso. Os sacrifícios apontavam para ele, as cerimônias ali no templo, as festividades de Israel, todas as coisas, o Velho Testamento é uma sombra. E quando você vê a sombra, você tem uma noção mais ou menos como que é. Você pode ver ali o contorno das coisas, se você nunca viu um camelo. Mas se você visse a sombra dele, você teria uma noção como que é o camelo. Claro que você não ia ver a cor da sua pele, mas você veria a sombra daquele animal. Então o Velho Testamento, ele é a sombra, é um tipo. Tudo aponta para Cristo. Mesmo os profetas, eles inquiriram para saber quando que Cristo viria e o que é que se manifestaria em seu ministério. Por exemplo, Isaías disse no capítulo 7 que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Então, esses profetas, eles veio inspirados por Deus, sondando o que acompanharia o ministério de Cristo quando Deus se fizesse em carne, como seria? Vocês podem ver, as escrituras nos apontam muitas coisas. Davi diz no Salmo 22, repartiram entre si os meus vestidos, lançaram sorte sobre a minha túnica. Eles dizem, confiou em Deus que o salve. Então, todos os profetas falaram dele. Agora, o meu assunto é isso aqui. O que foi que Jesus pregou? Preste atenção. O que foi que Jesus
ele anunciou no tempo do seu ministério o quê? Então eu quero que você veja. Ele falou de amor. Olha, todas as religiões falam de amor. Falou de temperança, falou de misericórdia. Todos eles também falam. Será que isso é a coisa mais importante para ser falado? É importante, Jesus falou, mas não é o tema central da sua mensagem. Ele curou, ele fez isso, ele fez aquilo, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos. Tudo bem, mas esse ainda não é o tema central da mensagem de Cristo. Olha bem, se todo o Velho Testamento, profetas, sacrifícios, tipos, tudo apontava para ele. Tudo apontava para ele. Qual seria o tema central da mensagem do Senhor Jesus Cristo? Qual foi? Eu te aconselho a estudar o livro de São João, o Evangelho. Ele é um evangelho diferente dos demais, porque João ele viveu mais do que os demais apóstolos, e ele conviveu com Cristo, e por certo ele examinou o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, está tudo bem. São chamados evangelhos sinópticos, porque são semelhantes. Mas João, ele relatou aquilo que aqueles irmãos não puseram no evangelho deles. Por exemplo, o encontro com Nicodemos, necessário nascer de novo, o encontro com a samaritana, capítulo 9, lá com o ceguinho de nascença, a oração no jardim, no horto ali. Então, João relatou as coisas que os demais não relataram. E se você olha o Evangelho de São João, olha bem, examine com calma, você vai ver que Jesus, a sua mensagem, o ponto central, era ele mesmo. Ele sempre falou da sua pessoa. Da sua pessoa. Entende? Ele mesmo disse que se vocês não creem nas minhas palavras, se não creem no que eu deveria crer, porque as obras que tenho feito, essas testificam quem eu sou. Quer dizer, as obras falavam dele. As obras falavam dele. Vamos ouvir aí, Mac. Então, irmãos, ele disse, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Ele não está dizendo para eles examinarem. Ele está dizendo, vocês examinam porque cuidam nela ter a vida eterna. E são elas que falam de mim. Entende? Todas as indicações do Velho Testamento apontavam para ele. Então é claro que ele viria e se apresentaria a si mesmo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta viverá. Então ele falou, apresentou a ele, a sua mensagem era a sua pessoa. E você sabe que o cristianismo é isto? Nós aceitamos a pessoa de Cristo. Entende? Nós aceitamos seus ensinos, mas em primeiro lugar temos que aceitar a sua pessoa.
O cristianismo é a única religião no mundo que você tem que aceitar a pessoa do seu fundador. Crer nela, aceitar ela. Os maometanos, muçulmanos, eles não precisam aceitar a pessoa de Maomé, não, eles aceitam os ensinos. Buda, os budistas aceitam ensinos de Buda. Os confucionistas aceitam os ensinos de Confúcio. Os indianos, Ramakrishna, eles aceitam o ensino do seu fundador. Os zoroastristas, eles aceitam o ensino do seu fundador. Agora, o cristianismo não, você tem que aceitar a sua pessoa. A sua pessoa. Pode ver que Jesus diz: quem crer em mim tem a vida eterna. E a vida eterna, diz o profeta, ela é a pessoa de Cristo. Você tem que aceitar Ele. Ele é a vida eterna. Então, e assim, eu quero ainda tomar alguns pontos aqui no Evangelho de São João, só para ler alguns pontos. Como que houve uma certa... Por isso que os judeus tiveram dificuldade de aceitar. Eles olhavam para aquele homem simples, de uma fala comum, uma pessoa pobre, uma pessoa que não frequentou escolas e ele tinha tanta sabedoria, entende? Eles não podiam crer. Por isso Isaías disse: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nós, ele não diz quem creu na minha, em nós, quer dizer, no que pregou Jeremias, pregou Moisés, cada um dos profetas. Quem creu em nossa pregação? Porque como renovo de uma terra, uma raiz seca, não tinha aparência, não tinha formosura, para que pudéssemos desejar. Era difícil se nós fôssemos hoje, viajasse no tempo, e pudéssemos chegar diante de Deus, de Cristo, e ali estava Deus, velado, escondido dentro daquele corpo. Às horas ele falava e às horas era Jesus, o homem, se expressando. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha o Pai dizendo: estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, veja vocês, ali estava Deus. Se você quer, se você deseja crescer na tua fé, o teu relacionamento, você tem que olhar a pessoa e aceitar a pessoa de Cristo em sua vida. Em sua vida. Eu vou entrar, né? Eu só vou ler alguns pontos aqui e a gente vai deixar para que vocês mesmos façam esse levantamento. Em São João capítulo 3, verso 14, Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, nele, na pessoa dele. Isso aqui não está dizendo você tem que crer em uma doutrina, não. Você tem que crer nele. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, versículo de São João 3 ainda, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus foi julgado por todo crente, por todos aqueles que o aceitam. E quando o aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você olha lá, São João capítulo 5, vemos que Jesus disse no verso 17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como que Deus trabalhava? Através dele. Eles condenaram Jesus por não pode fazer milagres hoje, isso, aquilo, hoje é sábado. Jesus respondeu: meu Pai trabalha e eu trabalho. Como que o Pai trabalhava? Nele. Porque, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus segue, você vai aprender nessa leitura as discussões que aqueles líderes tiveram com Cristo. Entende? Jesus disse que o Filho não fazia nada, quer dizer, aquela carne nada podia fazer se o Pai não fizesse, né? Na verdade vos digo, verso 14, 24, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, você pode viver uma vida limpa, uma vida santa, vamos dizer, uma vida moralista. Você pode ter um amor entende? Ter um amor muito grande, mas isso não lhe dá a vida eterna. Você pode ter paciência, compreensão, temperança, perdoar, mas isso não lhe dá a vida eterna. A vida eterna é Cristo. É a pessoa aceitar a pessoa de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Por exemplo, vamos agora aqui eu não vou demorar-me muito, mas eu estou chamando a vossa atenção para olhar isso. Porque você pode ter todas as doutrinas, os ensinos e ser a melhor pessoa possível. Mas se você não tem a Cristo, não tem a vida eterna. É a pessoa dele que temos que aceitá-lo. Pode observar que os ensinos, as pregações de Jesus apontam para a sua própria pessoa, ele mesmo. O centro da sua mensagem era a sua pessoa, era ele, a quem eles deveriam crer e aceitar e seguir. E quem aceita a pessoa, aceita a doutrina, aceita o seu ensino. Quem não aceita a pessoa, não vai aceitar a plenitude do seu ensino. Então, os fariseus perguntaram, em São João 6,
Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus disse o quê? Para eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quer dizer, vocês têm que aceitar quem ele enviou. Daí eles disseram, que sinal você faz para provar? Entende? Para provar isso. Para que creiamos em ti, o que é que você opera? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não era aquele maná. Entende? Eles morreram. Jesus diz o quê? Vocês, os vossos pais comeram e morreram. Mas quem de mim se alimenta, jamais morrerá. E pão representa o quê? Comida. É alimento. E nós alimentamos de quê? Da palavra, do que Deus tem dito. Por isso, quando tomamos da ceia, comemos do pão, estamos provando que nós vivemos pela palavra. Tomamos do vinho, mostramos que nós estamos se beneficiando da obra no Calvário. E Jesus, então, eu gosto de ver esses atritos dos fariseus com Jesus e Jesus mostrando, e eles não podiam entender. O próprio Jesus disse, onde eu estou, vocês não podem vir. Ele era um estranho para eles. Jesus disse, por que a minha linguagem, as minhas palavras não entram em vós? Porque vocês não são de lá. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você não tem que ter medo da morte, você aceitou essa pessoa. Então, irmãos, vocês vão seguir observando, e principalmente capítulo 6, capítulo 7 de São João, você vai encontrar ali que Jesus, ele diz que ele era o pão da vida que desceu do céu. Entende? Eles perguntaram, olha bem, no capítulo 8, 19, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Era difícil para aqueles religiosos, como também é hoje. Difícil compreender, aceitar, abraçar a verdade, a revelação do dia. Sempre foi uma dificuldade. Eis que eu ponho em Sião uma pedra tropeço. Sempre a carne... Essa pedra de tropeço era o homem Jesus. Como era difícil. Nicodemos chegou a dizer, sabemos que você é vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não é com ele. Olha o que disse Jesus, se não nascer de novo, não verás o reino dos céus. Jesus tinha uma linguagem estranha para aquela gente incrédula. Na verdade, eles não podiam entender, eles coçavam a cabeça. Toda vez que Deus envia a sua palavra,
ela não é uma linguagem fácil, entende? Para os religiosos, para aqueles que não têm a chamada de Deus. Por isso que a revelação, ela escandaliza, ela ofende. A revelação de Cristo causou escândalo, causou ofensa, entende? Mas sempre foi a revelação que Lutero trouxe, era uma linguagem que não entrava, não penetrava naquele mundo romano. Também a de Wesley, também os pentecostais. Você acha, meu irmão, que a mensagem que Deus enviou para esse tempo, essa linguagem de Deus para esse dia, esses dias, isso é para o religioso? Assim como a mensagem de Jesus não era para os religiosos de seus dias, também a palavra hoje não é. Mas é para quem Deus chama. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai não trouxer. De que forma Deus traz? Pela revelação. Então, nós vemos que eles não puderam aceitar, eles não puderam abraçar. Não adiantou Jesus fazer sinais, não adiantou Jesus falar a palavra, e tudo que ele falava estava escrito a respeito dele no Velho Testamento. Ele cumpriu a palavra. Mas eles deram prioridade às suas tradições. É a mesma coisa, irmãos. O mundo está da mesma forma. Jesus está chegando agora. E quando ele veio a primeira vez, ele encontrou esse tipo de coisa. As tradições, os costumes humanos, os ensinos humanos, que tomou lugar das Escrituras. Jesus condenou aqueles fariseus, Mateus 23, Lucas 21, vocês verão isto. Então não espere que a linguagem de Deus hoje, ela é fácil. Ela é fácil para você. Assim a mensagem de Jesus era fácil para João, para Pedro, para aqueles que criam, que amavam, que havia sido chamado. Mas para os religiosos, olha, não havia como eles perceber, a ponto que rejeitaram, crucificaram. E Paulo diz, se eles tivessem conhecido o príncipe da vida, eles jamais crucificariam o rei da glória, se eles reconhecessem. Se a primeira vinda de Jesus, a mensagem dele foi um vinho novo, entende? E um vinho novo não se põe em odres velhos. Você não pode pegar essa mensagem que Deus trouxe hoje e pôr dentro do sistema velho da sua religião, da sua igreja, assim como não se faz remendo em pano velho, porque o buraco fica maior, assim como não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Aquele odre velho, ressequido, não tem mais azeite, não tem mais elasticidade. Põe um vinho novo, ele tem pressão. É preciso ser colocado em odres novos. Eu digo, não adianta você querer viver com costume. Às vezes vem tantas pessoas, pastores e crentes velhos, denominacionais, cheios de carrapichos e tradições. Olha, não vai fechar. Assim como não fechou nos dias de Cristo e dos demais mensageiros a quem ele enviou, como Lutero e etc., não vai fechar hoje. O que é fácil para você, para mim, meu irmão, é pela graça de Deus. Deus revelar a sua pessoa, ele não é uma trindade, três deuses. Jesus é a pessoa de Deus, a quem Deus veio ao mundo, em quem nós temos que abraçar, crer. Porque se não crer nessa pessoa, você vai poder aceitar plenamente o seu sacrifício? Você vai crer no que ele fez por ti?
na justiça dele, que é aceita por Deus, não a minha nem a tua justiça. O que importa é a pessoa de Cristo. Salvação está em Cristo. Olha bem, é nele. Você tem que aceitar ele. Aceita Jesus como teu salvador pessoal, tá certo? Não é aceitar uma religião, não é aceitar um companheirismo de homens, não é aceitar uma tradição. Não. O mundo está cheio disso. Mas é aceitar a Cristo e ter uma experiência viva. Cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. Não é cadernos de doutrinas e temas. Não. É um relacionamento, é um encontro, é ter o encontro com Deus, como a samaritana. Jesus disse para ela: eu sou o quê? Se você beber desta fonte, você não vai ter mais sede, mulher. Entende? Eu sou o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, qual foi o presente que Deus deu? Porque Deus nos amou, que deu Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então eu recomendo a vocês, leia bem devagar, olhando por esse prisma. A mensagem de Jesus foi ele apresentando a sua pessoa, que é a maior coisa que existe. Deus se fazendo carne. Ele não apresentou só amor, bondade, misericórdia, tá bom, essas coisas, mas a prioridade é a pessoa dele. Por isso você deva ter um encontro com esse Jesus de Nazaré. Ele vive e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe. Posso orar? Pode inclinar a sua fronte. Pai santo, querido e eterno. O Senhor está vendo cada pessoa que está nos ouvindo agora ou irá nos ouvir. Permita que a fé de cada um, a visão de cada um volte inteiramente para Ti, Senhor. Que possa ver somente a Ti, como aqueles discípulos sobre o monte da transfiguração. Quando eles abriram os olhos, eles não viram nem Moisés, nem Elias, eles viram somente Jesus. E a voz lhe disse: a ele ouvi. Pai, seja com o teu povo, ajude o teu povo. Agradecemos pela mensagem, porque ela nos leva a olhar para Ti e aceitar a Tua pessoa, a Tua palavra. Perdoa-nos de nossos erros, pecados, e essa obra que o Senhor começou, que o Senhor possa aperfeiçoar na minha irmã, no meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe, Pastor Antônio, a todos vocês aí, que Deus os guarde e ore por nós e vamos estar sempre servindo a Deus e olhando para frente. A vitória não está nem dos lados, muito menos atrás, a vitória está na frente. Olhe para frente. Deus abençoe. Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.